Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de trazer um texto aqui interessante, para fazer uma leitura aqui rápida. Eu estou aqui com a Revista Espírita de 1858, na página 114, o texto é Magnetismo e Espiritismo, tá bom? Por que eu trouxe esse texto? Porque hoje, lamentavelmente, ainda se vê muitos espíritas de renome, entre aspas, combatendo o magnetismo dentro do meio espírita, o que é lamentável. Então vamos ver aqui a opinião de Kardec na Revista Espírita em relação a isso, tá bom? Magnetismo e Espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se assim a podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo e que aconteceria como nas invenções as mais aperfeiçoadas fazem esquecer suas predecessoras. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas ainda não admitem a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético. Opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para discutir mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas, como tantos outros, tivemos de nos render à evidência dos fatos. Ao contrário, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece dia a dia e é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas de seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas, que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios criaram escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassaram os limites de uma sábia discussão. Esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em jogo o interesse pessoal. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devido à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase. As manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referiremos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária,
seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos o reflexo das paixões vivazes. A posteridade far-lhe-á a justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor da União Magnética, ao lado de seus ilustres pioneiros, o Marquês de Puységuy, o sábio Deleuze. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado ficou pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum, já não afugenta e, quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Então nós vemos aí as ligações íntimas, como o próprio Kardec fala, entre magnetismo e espiritismo. Colocar essas duas ciências uma em oposição à outra, realmente aí é uma questão ou de ignorância ou de má fé. Seguindo o estudo da obra de Allan Kardec, nós observamos com certeza aquilo que traz o mestre Lyonês, aquilo que traz o Kardec em relação ao magnetismo. Eu realmente não compreendo o porquê de muitas pessoas do meio espírita combaterem ainda o magnetismo, tá bom? Fica aí a reflexão em relação ao texto. Tenham aí um ótimo dia, uma ótima noite, eu não sei, Muita luz, muita paz para vocês, tá bom, pessoal? Valeu!